A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesse dia, que a graça do Senhor Jesus resplandeça nesse dia na sua vida. Meu querido, minha querida, estamos aqui novamente falando um pouco da palavra de Deus, uma meditação maravilhosa da parte do Senhor que eu quero trazer para você hoje. Aqui quem vos fala é o presbítero César, e nós temos muita coisa boa para falar no dia de hoje. Eu gostaria de convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 16. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Nós vamos estar meditando um pouquinho sobre isso, né? Daniel capítulo 6, versículo 16 diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem-o na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre, Daniel. Meus queridos, essa palavra de Deus brotou hoje, nessa manhã, no meu coração, e eu tenho certeza que ela vai frutificar poderosamente na sua vida. Eu quero fazer uma explanação breve desta palavra, mas vai ser uma palavra de vitória sobre a sua vida, amém? Uma palavra de vitória sobre a sua vida. Vamos conhecer o contexto da história, por que Daniel foi acusado pelo rei ou por outras pessoas e foi condenado à cova dos leões. Então eu quero ler um pouquinho sobre o contexto e meditando, interagindo com você a respeito desta palavra maravilhosa. Olha o que diz o texto aqui, capítulo 6, versículo 1, Daniel diz assim: Dario decidiu constituir 120 sapatras, que seriam prefeitos, para que administrassem todo o seu reino. Sob eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sapatras deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais, porque nele havia um espírito excelente. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 4. Então os presidentes dos sapatas começaram a procurar pretextos relacionados à administração e ao reino para poder acusar Daniel. Meus queridos, é bem verdade que um homem, uma mulher, no qual ele tem se voltado para Deus, no qual ele tem buscado a presença do Senhor, o Senhor a cada dia vai enchendo ele de sabedoria, vai enchendo ele de mansidão, vai enchendo ele de verdades, vai dando direcionamento para a vida dele, porque é bem fato que o homem sozinho, ele não consegue ter o intelecto para coisas tão grandes, se não vir da presença de Deus a inspiração. Nós vemos os grandes homens da Bíblia, Moisés, Abraão, foram todos homens direcionados por Deus, mas também inspirados pelo Senhor. Foram homens, não foram super catedráticos, não foram homens extremamente letrados, não. Foram homens simples, foram homens comuns, mas foram homens que tinham um espírito excelente, que tinham o espírito do Deus Altíssimo, que tinham a sabedoria vinda do alto. E essa já é a primeira lição que nós aprendemos, de temer ao Senhor, de buscar a presença dele. Sabe aquele problema que muitas vezes você não consegue resolver? Sabe quando a sua cabeça está cheia dos seus entendimentos, das suas convicções,
você pensa demais, você acha que você está querendo achar o melhor caminho, ali o Senhor está te convidando a você se esvaziar, do seu intelecto e buscar a presença de Deus. É como você transbordasse uma tigela, né? Você enchesse aquela tigela de água de um chá e ela transbordasse. Mas o que Deus está querendo dizer, que muitas vezes nós não encontramos a saída para muitas coisas da nossa vida, porque a nossa mente está como aquela tigela transbordada, né? Está cheia de pensamentos, cheias de coisas, mas nós esquecemos que nós temos um Deus, nós servimos um Deus Altíssimo. E nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos esvaziar os nossos pensamentos e ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. Porque só no momento que nós esvaziamos, só no momento que nós, em oração, buscamos a presença do Altíssimo, nós nos esvaziamos. Ou seja, nós tiramos todo o nosso pensamento. O esvaziar é tirar o nosso pensamento, é tirar as nossas convicções e deixar que nós sejamos enchidos, né? Que nós sejamos transbordados pela presença de Deus na nossa vida. Sabe, meu querido, aquela solução, aquele problema que você tem, que você sozinho não está conseguindo, se esvazie, esvazie a sua mente, esvazie o seu conhecimento, deixe de lado e peça orientação para o Deus Altíssimo. Peça orientação, porque Ele vai transbordar em sabedoria através do seu espírito. E era isso que Daniel fazia. Daniel era um homem tão sábio que ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel se esvaziava o seu pensamento, esvaziava as suas convicções, esvaziava o seu saber para aprender, para se transbordar da presença de Deus. Então, meu querido, aprenda essa lição, para que nós realmente sejamos bem-sucedidos nessa terra, para nós, homens e mulheres, que sejamos realmente direcionados pela vontade de Deus, nós precisamos nos esvaziar do nosso conhecimento, esvaziar dos nossos conceitos, esvaziar do nosso intelecto, para que o Senhor possa encher com a sua verdadeira sabedoria, com a sua verdadeira graça, para que a gente consiga solucionar os problemas. E era assim que Daniel se destacava. Daniel, ele se esvaziava. Senhor, eu não sou nada. Senhor, sem a tua presença eu não sou nada, meu Pai. Mas eu quero ser enchido da tua presença. Eu quero ser enchido do teu direcionamento. Sabe, meu querido, se você fizer como Daniel, buscar a presença do alto, se esvaziar dos seus conhecimentos, eu tenho certeza absoluta que nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Continuando. Então, Daniel, ele era um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, da sabedoria do alto. E aqueles satrapas lá, e aqueles homens, aqueles outros governadores ali do reino de Dario, começaram a ficar enciumados, começaram a ver Daniel, que Daniel estava dominando tudo, e o seu saber era uma coisa extremamente surpreendente. E aí começaram a articular um plano, dizendo assim: olha o que eles planejam, tentando achar um pretexto. Aqui no versículo 5 ele diz assim: então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Olha a que ponto chega o homem para tentar denegrir a imagem de alguém, ou tentar derrubar uma pessoa, ou tentar levar a pessoa à morte, né? Nós vemos aí nos dias atuais, está cheio disso, né? Nós vemos pessoas aí articulando formas e formas para derrubar as outras, né? Porque as pessoas não têm aquela capacidade, né? E sabe, meu querido,
o que eu percebo muito, o que nós vemos nos dias de hoje, é isso: aquele que se destaca, que é honesto, aquele que realmente é direcionado por Deus, aquele que realmente, né, floresce, faz muita inveja, faz muita discórdia àquelas pessoas que realmente eles sintam inveja. O cotidiano é assim, né? Nós vemos, infelizmente, que as pessoas esquecem de buscar a Deus e pagam um preço muito alto. E ao invés de seguir o exemplo daquela pessoa, o que acontece? Começam a achar pretextos, começam a achar acusações, começam a achar coisas para julgar, para denegrir a imagem do outro, né? Ao invés de ser aquela pessoa como exemplo para a vida, né? Como Cristo foi o nosso exemplo, né? Cristo foi exemplo para muitas pessoas, para seguirmos os passos dele. Mas para outras pessoas, o que Cristo foi? Cristo foi uma pedra de tropeço, foi a pedra angular descartada, né? E tanto é que foram articulando, criando pretexto, porque não acharam, porque ele era um homem perfeito, ele era o Deus perfeito, mas acharam articulações para o crucificá-lo, né? Então nós temos que aprender que quando Deus iluminar a nossa mente, quando nós começarmos a florescer, nós vamos ser muitas vezes traídos, né? Nós vamos ser muitas vezes subjugados, nós vamos ser muitas vezes perseguidos. A palavra de Deus já fala isso, né? Como perseguiram a mim, Jesus fala isso. Como perseguiram a mim, perseguirão a vós, né? Então, meu querido, você não precisa ter medo, porque o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o nosso escudo, broquel, né? O Senhor é a nossa força. O Senhor é o guarda de Israel. Então, meu querido, continue perseverando, porque Deus vai florescer a sua vida. Ninguém, ouça esse conselho, ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Porque talvez você fale assim: irmão César, está acontecendo isso na minha vida, estão me atirando pedra, estão me jogando pedra, estão me perseguindo. Meus queridos, fique tranquilo que você não é diferente dos outros irmãos, né? Você não é diferente. Como fizeram com Daniel, perseguiram Daniel, um homem justo e honesto. Você vê aqui que os próprios acusadores de Daniel, eles reconhecem, eles dizem assim: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Olha a que ponto que chega o homem. E aí, nesse contexto, eles tiveram uma ideia, né? Porque eles começaram a articular e falou: como nós vamos fazer com que livremos de Daniel, né? Como nós vamos tirar Daniel do nosso caminho? E o homem, meu querido, tem algo, todo homem tem algo chamado ego, né? Tem algo chamado ego. Ego é a causa que leva à decadência do homem. O ego inflamado pode derrubar reis, pode derrubar famílias, pode acabar com tudo. O ego inflamado. E foram isso que mexeu a vaidade, né? E foi isso que mexeu com o rei. E aí aqueles opositores de Daniel chegaram até o rei: olha, rei, que o rei, olha os planos que aquelas pessoas fizeram para ganhar o aval do rei. Chegaram ao rei e disseram assim: que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros e governadores concordam que abaixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer algum pedido a qualquer Deus e a qualquer homem, ao não ser o Senhor Dario, que o rei que seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas,
que não seja revogada. E aí o rei, todo inflado, todo cheio de ego, o que faz? Muito bem, me traz o documento que eu assino, porque eu sou o rei aqui e eu vou assinar. E eu assino, só eu que mando aqui, e eu que tenho que ser adorado e ninguém pode. Só que o rei se esqueceu de Daniel. O rei amava, na verdade, Daniel. Mas o rei, naquele momento, ele foi levado pela sua vaidade, ele foi levado pelo seu ego. E ele não meditou, ele não raciocinou, ou ele não, fez uma avaliação melhor, né? E isso mexeu, porque estava mexendo com o emocional dele. Sabe, meu querido, essa lição nos mostra aqui que nós nunca devemos tomar uma decisão na nossa vida deparado com as nossas emoções. Nós não podemos fazer algo na nossa vida, tomar uma decisão precipitada na nossa vida, porque nós estamos com a nossa emoção inflada. Quantas vezes você agiu pela sua emoção e você quebrou a cara? E você pagou um preço alto? Não é verdade? Agir com as emoções, meus queridos, você pode se prejudicar muito. Então, tome cuidado antes de tomar uma decisão agindo por emoções. Às vezes as pessoas entram em dívidas grandes, em dívidas enormes, né? Quantas vezes você sabe aí de casos de pessoas que foram em concessionárias, né? Estou me lembrando aqui um caso, né? Um exemplo aqui foram em concessionárias, lá a pessoa chega para a pessoa e fala, olha, eu quero ver um carro bonito lá, tal. Ah, mas eu vou comprar esse carro, tal, mas não, aí o vendedor chega lá e fala, não, mas eu faço em 72 vezes sem juro para você, em prestaçõezinha suave, e você está com as suas emoções, porque aquele carro é o carro dos seus sonhos, né? Fala, eu acho que dá para pagar, e você faz as contas, só que aí quando você começa a fazer os documentos, porque o carro também, né? Você tem que dar manutenção, tem que colocar gasolina, colocar, né, as revisões e tal, e você vai fazendo as contas, e a hora que você chega, fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fui fazer isso? Porque você estava com as emoções, as emoções estavam latentes. Então tome cuidado, né? Esse é um pequeno exemplo. Nunca faça nada baseado em emoções. Lojas, né? Quantas pessoas se endividam por causa de um cartão de crédito, vê uma roupa que nem está precisando, né? Se você abrir o seu guarda-roupa, meu querido, você vai ver que você tem muito mais do que você precisava, porque grande parte daquilo ali foi comprado, né? Foi adquirido pelas suas emoções. Você nem precisava disso, não é verdade? Quantas coisas, quantos pares de sapato, né? Porque são vaidades, né? E aí, às vezes, você não precisa, né? Lógico, né? Então, tome cuidado com como você vai agir, como estão suas emoções. Nunca dá um passo atrás, fala assim, olha, eu vou pensar. E você dá uma volta, você sai da loja, ou você sai daquela situação, pense durante alguns dias, deixa a sua mente acalmar, deixa se esvaziar. Aí você fala, puxa vida, realmente eu precisava, não, eu não precisava, aí você vai lá e compra, ou você vai lá e fala, olha, isso aqui eu me escapei, Deus foi um livramento que eu me escapei, né? Porque quantas pessoas, né, no caso do carro, né, pagam 2 carros, né, ficam pagando, sendo que precisava de outras coisas mais importantes dentro da sua casa. Então, isso é sabedoria do alto, né? Deus nos dá sabedoria para quê? Justamente para que a gente coma o melhor dessa terra. Então tome cuidado com as suas emoções. Não faça como Dario. Pelo ego assine naquela hora. Pela vaidade assinou naquela hora. E condenou um homem justo ali, a cova dos leões, que era Daniel. Continuando. Versículo 10 diz assim. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos a orar e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Sabe o que Daniel fez a hora que ele recebeu a notícia? Foi a melhor coisa que um crente deve fazer. Ele intensificou a vida de oração. Olha que coisa maravilhosa. Ele intensificou
a vida de oração. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido, você tem colocado aquele problema, você tem colocado aquela causa, como tem sido as suas orações em prol disso? Será que realmente você tem intensificado ou você tem mais murmurado? Né? Daniel poderia murmurar, né? Daniel poderia sair e falar, o que é isso? Onde já se viu não poder orar, né? Murmurar e ficar falando pelos cantos. Não! O que Daniel fez, meus queridos e minhas queridas? Ele intensificou a sua oração. Aleluia! Ele intensificou. Ele orava 3 vezes ao dia, né? Então é um outro aprendizado para nós. No momento da luta, intensifique a sua oração. No momento da perseguição, intensifique a sua oração. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova. O rei disse ao seu Deus, a Daniel: o seu Deus, Daniel, a quem você serve, continuamente que o livre. Né? E aquilo lacraram, colocaram Daniel lá dentro da cova e fecharam, e com o anel de Dario ele selou a porta para que ninguém entrasse na cova. E aquela noite o rei que amava Daniel, né, se isolou e jejuou, né? Jejuou pedindo a misericórdia do Deus de Daniel, pedindo a misericórdia, né? Se humilhou perante ao Senhor. Sabe, meu querido, que eu aprendo, né? Que tudo o Senhor está pronto para ouvir, né? Por mais decisões erradas que nós tomamos, o Senhor, ele é misericordioso para nos perdoar, ele é misericordioso para ouvir o nosso clamor. Ali ele ouviu a oração do rei, não somente de Daniel, mas ele ouviu a oração do rei pedindo que o Deus, que o Senhor o livrasse Daniel da cova dos leões. E aquela noite foi uma noite angustiante, tanto para o rei como para Daniel. Imagine, meus queridos, a prova de fogo de Daniel, lá na cova, aquele monte de leões, e Daniel ali falou: Senhor, tens misericórdia, fecha a boca desses leões, Pai. Né? E Deus fala com Daniel, né? Daniel, pode ficar tranquilo, Hoje, nesta noite, os leões vão jejuar, os leões vão dormir, fique tranquilo. Se você quiser até deitar sobre eles, pode deitar, porque o meu anjo está guardando você, aleluia. Deus responde a nossa oração. Por mais que nós vemos ali os leões querendo nos devorar, meus queridos, em várias situações das nossas vidas, né? Se levantam leões no trabalho, na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, né? Vários leões se levantam, mas o Senhor, a palavra de Deus é clara, né? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme. Aleluia! Então, meu querido, fica tranquilo que tem um anjo do Senhor em volta de você. Se você é fiel a Deus, se você busca ao Senhor Altíssimo, se você busca a Ele, sempre terá um anjo em volta de você. Pode ficar tranquilo. E aí, logo pela manhã, diz o texto aqui, versículo 19, diz assim: ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, imagina até o rei debruçado assim, ó, olhando para baixo, né? Olhando para baixo, gritando desesperado assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel, imagina a agonia desse rei, né? Falou: o que eu fiz, né, com o homem de Deus? Por que eu fui fazer isso? Né, ele era um homem que abençoava o meu reino, né? Por que eu fui fazer? Me perdoa, né? E você vê que ele fala aqui, né, que Daniel, ele era um homem que servia
continuamente a Deus, né? Não era sazonal, né? Não tinha altos e baixos, não. Daniel servia continuamente, tanto na dor, como na tristeza, como nas perseguições, como na alegria. Daniel servia continuamente a Deus, né? Então que sirva uma lição para nós, né? Por pior que seja o cenário, não deixe de servir a Deus. Na sua alegria, na sua tristeza, na sua dor, na sua bonança, louve ao Senhor, adore ao Senhor, dê graças ao nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ali por alguns minutos, né, soa ali a voz do rei, gritando, né? E dali a pouco escuta-se uma voz vindo, oh aleluia, escuta-se uma voz vindo lá do fundo da cova, dizendo assim, que o rei vive eternamente, aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo, olha que coisa maravilhosa, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. E assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus, aleluia. Que cova você está hoje? Qual é a cova que te jogaram? Qual os leões que querem te devorar? Qual situação você se encontra nesse dia, meu querido? Deus está falando com você agora. Eu sou Deus na sua vida. Eu tirarei você da cova dos leões. Eu farei os leões jejuarem. Mas você é meu. Você é minha. Eu dou o livramento para você nesse dia, diz o Senhor. Não há quem possa, depois das minhas mãos, das minhas bênçãos sobre a sua vida, te condenar, porque eu sou Deus, sou eu que vou mandar os meus anjos em volta de você. Então, meu querido, fique tranquila, que o Senhor hoje está fechando a boca dos leões para te exaltar no reino dele, aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que você pode dar um glória a Deus do outro lado aí. Deus está te livrando da cova hoje. Deus está te livrando da cova hoje. Deus viu o seu sofrimento e viu você, considerou você como inocente. Então, meu querido, fique tranquila, porque o Senhor é aquele que te exalta diante de tantos leões que querem te devorar. E continuando o texto, Daniel foi tirado. O rei Dario foi ao encontro dele e o abraçou. E o beijou. E aí Dario disse, então o rei Dario disse, o versículo 25, escreveu a todos os povos, as nações e língua que habitavam aquela terra. O rei Dario faz um novo decreto, né? Que a paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais de maravilhas, nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Tanto dos leões homens, dos leões carnais, dos leões animais, dos leões espirituais. Deus é quem nos livra. Deus é quem nos dá o verdadeiro livramento. Deus é aquele que nos faz estar por cabeça e não por cauda nessa vida. Meu querido e minha querida, entenda que você tem que ter uma vida contínua, continuamente com o Senhor. Não é somente na hora da aflição, não. Você tem que seguir o exemplo de Daniel, ter uma vida de oração, ter um encontro com Deus todos os dias. O Senhor, Ele quer um relacionamento com você. O segredo de Daniel era a intimidade que Daniel tinha com Deus.
E ele era cheio de sabedoria. Então, meu querido, entenda, você está procurando comer o melhor dessa terra, você está procurando buscar o melhor dessa terra. Entenda que o princípio da sabedoria é buscar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Creia que é Deus te dando um sinal nesse dia. Deus te dando um sinal nesse dia. E para concluir aqui, versículo 28, Daniel então prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Aleluia. Meu querido, quantas lições maravilhosas aprendemos aqui no capítulo 6 de Daniel. Né? Aprendemos sobre sabedoria, aprendemos sobre nos esvaziar e buscar a Deus, aprendemos sobre não tomar decisões precipitadas, mas aprendemos principalmente a ter uma vida contínua com o Senhor. Fique com essa palavra, fique com esse ensinamento da parte de Deus para a sua vida. Siga-nos no canal, você vai ver o link acima dessa publicação. Que o Senhor, que a glória de Deus, que a luz de Cristo resplandeça sobre a sua vida. Quero terminar essa live orando por você. Pai, em nome de Jesus, te dou graça por tudo que o Senhor tem feito, por essa revelação maravilhosa dentro desse texto, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, pessoas aqui, Senhor, estão na boca de leões, Pai, não sabendo o que fazer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, coloca agora os teus anjos em volta deles, Pai, os livre da boca dos leões. Pai, livre de pessoas maldosas, de pessoas, Pai, invejosas, caluniadoras, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dai, Senhor, a tua luz sobre a vida dessas pessoas. Dai o caminho, dá o livramento, Pai. Abençoa cada um, Senhor. E o Senhor, desperta, Espírito Santo, no coração de cada um, que eles tenham uma intimidade com o Senhor. E eles comerão o melhor dessa terra para a glória do teu nome. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para a glória do teu nome, do nome do Senhor. Amém. Fique com Deus. Compartilhe com essa palavra no nome de Jesus.